Olá meninas, vocês já ouviram falar sobre inteligência emocional? É o tema de hoje da nossa aula, junto com a especialista Vera Ventura. Deixe seus comentários, suas curtidas e não perca a aula. Olá, eu sou a Vera Ventura. Eu queria primeiramente agradecer o convite da doutora Sandra Nogueira e da nossa primeira-dama Larissa Chiuchi para estar aqui nesse curso maravilhoso que é o curso de formação de promotoras legais populares, do qual eu também fiz parte, sou formada, sou muito feliz e honrada por isso. E hoje, nós vamos falar de um tema muito interessante, que é o tema de inteligência emocional com foco nos conflitos familiares, nas relações familiares. Então, é um tema grandioso, um tema muito importante, que ao longo da minha carreira eu desenvolvi aí muito conhecimento, fiz várias pesquisas, escrevi vários artigos relacionados a esse tema. Eu sou professora de ensino superior, coordenadora de cursos, dirijo polos educacionais, também de ensino superior, sou CEO na RH Intel, que é uma empresa de recolocação profissional, uma empresa de soluções em recursos humanos aqui da região de Suzano, e nós estamos muito felizes em poder compartilhar com vocês um pouquinho desse conhecimento. Eu sempre estive envolvida nessa área, a minha formação, tanto no mestrado quanto no doutorado, sempre foi baseado em pesquisas relacionadas a comportamento das pessoas, a gestão das pessoas. Então, a ideia aqui hoje é contribuir um pouquinho, trazer um pouquinho desse conhecimento para vocês, que vocês possam também levar para outras pessoas. Esse tema tão importante, nesses momentos que nós precisamos discutir conflitos familiares, que nós precisamos aprender a lidar melhor com as nossas emoções, com essas relações. Então, esse é o propósito aqui hoje. O objetivo desse curso, dessa aula de hoje é melhorar o autoconhecimento mesmo, melhorar as relações no seu trabalho, na sua vida, com a sua família, melhorar as suas escolhas, as decisões, as suas atitudes, enfim, o seu comportamento, resgatar a resiliência é tão importante, para que a gente possa continuar vivendo feliz, bem, ter qualidade de vida. E apontar alguns caminhos aí para sua realização pessoal e profissional, sua e de suas famílias, tá? Então vamos em frente, vamos lá, vamos falar um pouquinho então sobre o que é inteligência emocional. Inteligência emocional, gente, é a capacidade que nós temos de reconhecermos os nossos sentimentos, as nossas emoções e os sentimentos e as emoções das outras pessoas com as quais nós nos relacionamos. Todos os dias nós nos relacionamos com pessoas, então precisamos aprender a lidar com essas emoções. Assim nós conseguimos nos motivar, a nós próprios e também aos outros e gerir melhor essas emoções e as nossas relações. Então, inteligência emocional basicamente é isso, saber lidar com as emoções. E aí, para que isso seja possível, nós utilizamos, são 5 pilares da inteligência emocional que nós encontramos em todos os estudos, e todos os estudos se baseiam nesses 5 pilares, que venham a ser o autoconhecimento, o autocontrole, a automotivação, a empatia e a habilidade social, a habilidade de relacionamento interpessoal. Nós vamos falar nessa aula de cada um desses pilares. E aí você vai conseguir construir, então, aí uma bagagem melhor para você lidar com isso, Então, você vai conseguir melhorar essas relações com certeza, utilizando a inteligência emocional, trabalhando em você esses 5 pilares, tá? Então, vamos lá. Vamos falar primeiro do autoconhecimento. Autoconhecimento tão necessário, Que é você realmente olhar no espelho e descobrir quem é você, tá? Então, a gente vive, nossa vida aí na correria, no dia a dia, e muitas vezes a gente acaba não olhando para esse espelho de verdade, Então, a gente tem que fazer algumas perguntas, observar melhor o nosso comportamento, como nós nos relacionamos com as pessoas. Isso é muito importante, tá? Então, eu vou deixar aqui um exercício já para vocês fazerem nessa aula. Então, vocês precisam anotar aí, pegar uma caneta, um papel, anotem aí
quais são os seus 3 pontos fortes e os seus 3 pontos a melhorar. Muito importante você fazer essa reflexão com bastante cuidado. Eu sei que tem vários pontos fortes, né? E pouquíssimos a melhorar. Mas a gente precisa olhar para todos eles e, de verdade, colocar ali no papel o que realmente é muito positivo no seu relacionamento com as pessoas, no seu comportamento e o que precisa ser melhorado. Tá? Esse é um exercício que eu faço sempre, né? E peço sempre para os meus alunos, né? Para que pratiquem essa autoavaliação, né? Para você chegar no seu autoconhecimento. Então, eu chamo esse exercício na verdade, de regra de 3 do comportamento. Então, você vai fazer o exercício com você, colocando os 3 pontos fortes e 3 pontos a melhorar que você observa em você e vai perguntar para 3 pessoas do seu âmbito familiar, 3 pessoas do seu âmbito profissional, da sua escola, né? Ou mesmo da igreja que você frequenta, tá? Ou mesmo alguém ali da sua comunidade. E 3 pontos de 3 amigos, tá? Vai escolher 3 pessoas da sua família, 3 pessoas do trabalho, escola, igreja, enfim, e 3 amigos. Aqueles que você fala, não, esse daqui vai falar a verdade, tá? Um ponto importante, você vai já fazer um contrato com essas pessoas. Você vai falar para elas que você está fazendo um exercício para o seu curso de promotora legal popular, que você precisa para a aula de inteligência emocional, você precisa que eles respondam com sinceridade, porque faz parte do desenvolvimento do seu autoconhecimento. Então, gente, é somente isso, nesse momento. Buscar a sua percepção sobre você e das outras pessoas que realmente são importantes para você, tá? Escolha essas pessoas com bastante critério. Quando você receber, né, esses pontos, essas informações, essa avaliação dessas pessoas, compare com o seu. Veja se as pessoas também têm a mesma percepção que você. E aí você vai começar a construir melhor esse autoconhecimento. Muitas vezes as pessoas vão te trazer informações de algum comportamento que você nunca percebeu, tá? Então vamos dar um exemplo aqui, um ponto que você pode colocar lá muito positivo, criatividade. Eu sou uma pessoa muito criativa, então coloca lá como ponto forte. Um ponto que você precisa melhorar, em algumas vezes, né? Aliás, muitas pessoas, né, colocam desorganizado, você precisa se organizar melhor. Então, esse é um ponto que a gente pode colocar ali como ponto a melhorar. Não é uma situação, uma questão que não tem solução. Tem, desde que você reconheça que aquilo está atrapalhando de alguma forma a sua vida, que está prejudicando o seu dia a dia, que está desarmonizando, né, os seus relacionamentos, tá? Então vamos lá. Feito isso, compare com o das outras pessoas e faça a sua reflexão. E aí você vai ver realmente de fato quem é você, tá? E, gente, isso é importante fazer ao longo da sua vida. É importante que você continue sempre se avaliando, porque nós mudamos ao longo da vida, né? Que bom! E é importante mudar. Então a gente vai passando por algumas situações que vão modificando o nosso comportamento, as nossas relações. Isso é importante, então, a gente sempre refletir, tá? Como é que nós estamos, quem é essa pessoa, para que a gente tenha ali condições de melhorar continuamente, tá? Então, esse é o propósito do autoconhecimento. Então, se você realmente quer trabalhar, quer viver com inteligência emocional, partimos do autoconhecimento. É o primeiro pilar que nós precisamos desenvolver. Então, busque o autoconhecimento por esse exercício e por reflexões diárias sobre como é que você está lidando com algumas situações, tá? E aí sim, gente, quem é você? Isso é importante saber. Primeiro pilar, tá? O segundo pilar, que também é muito importante, né? Todos eles são, né? Na verdade, você precisa de todos eles, porque somente um não consegue, você não vai conseguir ter inteligência emocional somente com autoconhecimento. Você precisa ter autocontrole. A partir do momento que você já se conhece, já tem essa percepção de quem é você, você vai
buscar o autocontrole, desenvolver o autocontrole, que é muito difícil, né? Por quê? As pessoas não conseguem se controlar em situações difíceis, em momentos de conflitos, em momentos de nervosismo, né? E acabam perdendo a razão muitas vezes, né? Acabam sendo impulsivas, agressivas, e a gente precisa ter esse autocontrole, tá? Então, eu trago aqui para vocês 5 emoções que todos nós temos. E isso é também baseado em vários estudos, né? E a ciência nos traz essas 5 emoções que todos nós temos e são universais em todos os lugares do mundo, né? O indivíduo é assim, né? O ser humano é assim. Nós temos medo, nós temos tristeza, nós sentimos alegria, nós sentimos raiva e nós sentimos nojo. Todos nós, tá? Em maior ou em menor grau. Nós sentimos medo, tristeza, alegria, raiva e nojo. Então, como é que a gente vai trabalhar isso aqui nessa aula hoje? Você precisa saber qual é o maior medo que você tem, né? Você precisa saber o que te deixa triste. Você precisa saber o que te deixa alegria, te traz alegria. Você precisa saber o que te traz um sentimento de raiva e o que te traz nojo, o que te faz sentir nojo. E é importante você pontuar quais desses sentimentos você tem mais ou menos. Então, coloque lá, dê uma nota de 1 a 5 para cada um deles, sem repetir a nota, tá? Então, é importante para você saber aí como você vai lidar com essas emoções, é preciso entender o que te traz, o que é mais forte em você. Se você tem mais medo, se você tem mais tristeza, se você tem mais alegria, se você tem mais raiva ou se você tem mais nojo. Cada um de nós tem uma percepção diferente sobre isso, né? Sentimos de forma diferente cada uma dessas emoções, tá? E aqui eu trago também para vocês 4 maneiras de treinar o seu autocontrole emocional. Primeiro, você tem que ter consciência das suas emoções. Por isso esse exercício, tá? Tenha consciência das emoções. Quais delas estão mais presentes no seu dia a dia? Esse exercício vai te mostrar isso. Identifique as atitudes que você toma. Então, de forma consciente e inconsciente, quais atitudes que você toma em cada uma dessas emoções. Torne a prática do bom humor um hábito. Tá? Então, procure estar bem consigo mesmo e com o mundo à sua volta. Seja flexível com os acontecimentos do seu dia a dia. Então, a gente acorda de manhã e já sabe que o dia não vai ser exatamente como você imaginou, né? Todo dia nós temos surpresas, nós passamos por algumas situações que nós vamos ter que lidar. Então, a gente já sabe que as coisas vão ser diferentes em cada dia. Então, como é que a gente lida com isso? Tenha sempre essa intenção, né, de estar flexível sempre, tá? Então, todos os dias, acorda, nós temos que ser gratos por mais um dia, né? E lembrar que é preciso ser flexível, que algumas coisas podem acontecer e nós vamos ter que lidar com elas. Então, não fixe demais, né, a sua atenção em detalhes que muitas vezes não são importantes, tá? Sempre pensar, isso é tão importante assim, isso é um detalhe que eu preciso dar tanta atenção, né? Colocar tanto foco nisso, tantas outras coisas mais importantes que precisam de mim. Então, a gente vai lidar melhor com isso. Então, para treinar o autocontrole emocional, a gente precisa ter aí essas regrinhas, né, no nosso dia a dia. Tá bom? Primeiro eu preciso reconhecer então como é que eu estou com relação a essa emoção para que eu possa então controlar. Se eu tenho muito medo, medo de quê? Né? O que me traz mais medo? Por que eu tenho esse medo? Então a gente precisa reconhecer. Como eu digo, inteligência emocional é reconhecer as suas emoções primeiro, antes de tudo, para depois a gente conseguir lidar com elas. Tá bom? Então, a gente pode controlar as emoções descobrindo o que está por trás dessas emoções e nos conectar aos seus valores e objetivos, né? Então, trazer essas emoções para aquilo que realmente é importante para mim. Então, assim, a gente evita frustrações e conflitos internos. Quando é que a gente fica frustrado? Quando
nós temos uma expectativa muito grande sobre alguma coisa, tá? Então isso aí gera muita frustração, normalmente. Então a gente tem que trabalhar um pouco mais essas expectativas, tá bom? Isso é importante. Então, quando eu tenho uma emoção muito forte sobre alguma situação, eu preciso, né, respirar, pensar sobre aquela emoção, sobre o que eu estou sentindo naquele momento e para conseguir ter esse autocontrole. Quando a gente faz esse exercício antes de que as coisas aconteçam, né, antes de sentir as emoções, fica muito mais fácil lidar, tá? É importante, nós vamos nos emocionar, porque a vida é emoção o tempo todo, isso é importante, né? Somos nós, somos seres humanos e as emoções estão aqui presentes constantemente. O que a gente traz aqui, quando a gente fala da importância da inteligência emocional, é justamente o olhar para você e buscar esse autocontrole, ok? Então, somente o controle das suas emoções pode te fortalecer. Não tem outra forma de evitar o estresse. Então, nós vamos ficar muito estressados se não conseguirmos controlar essas emoções. Então, se você estiver insatisfeito ou estressada, insatisfeita ou estressada na sua vida, no seu dia a dia, qualquer decisão mais simples, por mais simples que seja, vai ser muito difícil para você. E nós vamos ter que decidir muitas coisas ao longo do nosso dia. Então é muito melhor a gente lidar com essas emoções para conseguir tomar as melhores decisões, né? Sempre é melhor se acalmar, buscar essa tranquilidade, essa paz aí para você decidir melhor e tudo ficar bem, né? É isso que nós queremos. Eu trouxe aqui também, né, uma frase, né, do Jô Soares, que é uma pessoa que mostrava muito essa tranquilidade, né, com várias questões na vida. E ele falava exatamente assim: olha, aprendi que não devo me importar com comentários que não vão mudar a minha vida. Tá? Então, assim, a gente também às vezes fica muito preocupada, né, muito blindado e armado com a reação das pessoas, com os comentários das pessoas, né? E a ideia é que você saiba lidar também com esses comentários e com essas reações. Não se preocupe tanto com o que as pessoas estão comentando ali sobre você, tá? Foque em viver a sua vida. Foque em dar o seu melhor, em viver com tranquilidade, né? E isso faz parte da inteligência emocional, tá? Sempre vão falar, né? Então, deixem as pessoas falarem. O importante é que você ter a certeza que você está seguindo o seu caminho da forma como você quer seguir, tá? Vamos falar então de um outro pilar, que é a automotivação. Automotivação, eu sempre trago uma abordagem de Maslow, que é um cientista, né, um estudioso aí de comportamento, então está em todos os estudos de administração, né, e de outras áreas, e que nos traz uma visão interessante sobre motivação. O que nos motiva? Então, quando a gente fala de automotivação, até mesmo ele e outros autores, eles sempre trouxeram, e a gente também, em várias pesquisas eu já consegui também alcançar, né, esse resultado, de que não são outras pessoas que te motivam, não? O que motiva o indivíduo é ele mesmo. Então a automotivação é tão importante para a vida das pessoas, porque são elas que sabem mesmo o que podem motivar, né? E elas que são capazes, porque motivação, gente, é um motivo para agir, né? O que te faz levantar todos os dias, o que te faz enfrentar os desafios, buscar novos desafios, né? E motivação, ela é intrínseca, ela vem de dentro para fora. Então você precisa estar bem com você para estar motivado. E Maslow, ele sempre trouxe a ideia da pirâmide, né, da hierarquia de necessidades. O que ele dizia? Que as pessoas são motivadas pelas suas necessidades. Então, primeiro, ele coloca como base as necessidades do corpo, as necessidades fisiológicas. Então, se você não tiver essas necessidades atendidas, você não consegue se motivar para mais nada. É o básico.
é o mínimo, né? Então a gente fala, nossa, uma pessoa que está numa situação muito, muito precária, às vezes até em situação de rua, né? Como que ela consegue viver, né? Realmente, e por que ela não vai buscar um emprego? Por que ela não sai daquela situação? Ela não tem motivação para isso, porque o básico não foi atendido. Ela não tem motivação porque ela precisa todos os dias correr atrás de atender as necessidades fisiológicas. E necessidades fisiológicas, gente, muitas vezes também está ligado a algum vício. Você acaba entrando num looping que você não consegue sair daquele vício, muitas vezes necessário para o seu corpo. E aí, realmente, aquilo passa a ser o principal para a sua vida. Ninguém consegue se motivar para mais nada quando não tiver atendido aquela necessidade básica, a necessidade do corpo. E isso é a teoria de Maslow, vem da teoria de Maslow, e é algo que eu também acredito muito, já testei em várias pesquisas, e é de fato, o comportamento do indivíduo vem por aí. Não se motiva ninguém. As pessoas se automotivam, mas elas não conseguem se elas não tiverem as necessidades básicas atendidas. Depois disso, ela precisa que se atendam às necessidades de segurança. Então, ela precisa estar bem, tranquila, ter uma casa, ter uma família, né? Ter ali um suporte, ela se sentir segura. A partir do momento que ela tem as necessidades fisiológicas atendidas e as necessidades de segurança, ela está bem, se sentindo segura, aí ela consegue ter outras motivações para outras coisas, como, por exemplo, que é o terceiro pilar aí da hierarquia, são as necessidades sociais. Aí ela começa a sentir necessidade de estar com outras pessoas, de se relacionar com outras pessoas, de participar de grupos. Até então, ela não tinha essa motivação. A partir daí, ela consegue ter essas necessidades e vão sendo atendidas, e aí ela vai para um outro grau, que são as necessidades de status, de autoestima, né, que ela tem ali. Então, olha, eu sou bom no que eu faço, eu tenho talento, eu tenho como correr atrás, né, dos meus objetivos. Mas para isso tudo já foi atendido lá na base, né? E aí é a autorrealização. Ela consegue ter motivação para se realizar pessoalmente e profissionalmente. Veja como é importante ter o básico, né, gente? Veja como é importante as pessoas terem condições de vida, né, condições e qualidade de vida, para que elas consigam se motivar. Eu acredito muito nessa teoria e é isso que eu trago para vocês quando a gente fala de automotivação, tá? Vá atendendo às suas necessidades e vá se despertando para outras necessidades, e aí você vai tendo essa automotivação, que é como eu disse, ela é intrínseca, ela vem de fora para dentro. Lógico que a gente precisa da extrínseca, que é de dentro para fora, mas a gente também precisa de fora para dentro. A gente precisa que alguns fatores sejam também trazidos para nós, como por exemplo, eu preciso fazer um serviço, né? Preciso buscar um emprego e eu preciso ter um salário, eu preciso ter benefícios, eu preciso ter algum retorno ali com aquele meu trabalho. Aí sim eu estou me motivando cada vez mais, tá? Também, mas é o que a gente fala, isso é higiênico, isso é algo que é o mínimo que você precisa ter, tá? Se você tiver um bom salário, você vai estar motivado para fazer cuidar das suas coisas, cuidar da sua vida, trabalhar. Mas se você não estiver feliz com isso, a sua motivação, ela não existe. A automotivação não existe, tá? Então é importante atrelar a felicidade com o que você faz, com a remuneração, que na minha visão, né, tenho essa filosofia de vida, é consequência. Dinheiro, né, o resultado que você tem é consequência de um bom trabalho que você faça, do amor que você coloca em tudo que você faz. Tudo bem, né? A gente tem a recompensa, acredite, porque realmente funciona, tá? Um outro pilar da inteligência emocional muito importante é a empatia. A empatia, que é essa capacidade mesmo de se colocar no lugar do outro, de entender a dor do outro, de fato, de verdade. Tá? Então muitas pessoas falam, não, mas eu tenho empatia. Tem mesmo, né? A gente precisa refletir sobre isso. Então, a pessoa está numa situação difícil e eu nem percebo e eu já quero cobrar coisas daquela pessoa, cobrar algumas ações que a pessoa não tem condições de oferecer naquele momento. Não estou tendo empatia.
tá? Quando uma pessoa vem trazer algum problema para você, nós, PLPs, né, nós vivemos isso constantemente. Nós olhamos a dor daquela mulher, né, a situação daquela mulher sem julgamento. Nós queremos entender, de fato, o que ela está passando. Isso é ter empatia, né? Você deixar o julgamento de lado e tentar entender aquela situação. E é o que muitas vezes não acontece. As pessoas, normalmente, elas julgam muito mais, né, do que são empáticas. Então, eu trouxe aqui para vocês, para refletirem também, como é que a gente apresenta, situações em que você apresenta, que vocês têm empatia ou não têm empatia, tá? Pessoas com empatia se esforçam para entender as dificuldades umas das outras, que é um esforço. Não é fácil, tá? Não é superficial, é algo que você realmente vive aquela dor. Tá? Sem empatia, as pessoas fazem julgamentos em vez de se apoiarem e trabalharem de forma colaborativa. Não cabe aqui para nós, né, PLPs. Então, nós temos que ter inteligência emocional e a empatia é um ponto fundamental. Ninguém quer competir porque existe a compreensão de que a coletividade é mais promissora. Isso para quem tem empatia. Então, e é o que deveria ser, não é? Para que nós vamos entrar em competições constantemente, né? Nós sabemos que o coletivo é muito mais importante. Sem empatia, as pessoas competem entre si, né? E querem mostrar mais resultados, apostam mais na individualidade do que na coletividade. Então, sem empatia é esse perfil, tá? E aí vocês têm que refletir como é que vocês reagem normalmente, como é que vocês se comportam normalmente para que a gente consiga ter essa mudança, ok? Uma pessoa com empatia, os diálogos se tornam mais saudáveis e frequentes. E sem empatia não há abertura para conversas. E cria-se um ambiente, então, de boatos. Então, o boato é algo que a fofoca, né? Que mostra realmente a falta de empatia. Porque você não gostaria que alguém falasse de você daquela forma. Você não gostaria que alguém te colocasse numa roda ali de conversa, numa mesa para deboches ou para qualquer comentário. Então, tá aí um exemplo de falta de empatia, tá? Também uma pessoa com empatia. Um profissional com empatia, ele tem mais liberdade e se sente seguro para expressar as suas opiniões com sinceridade. Então, isso daí já seria uma proposta de um ambiente, né, com empatia, onde você possa exercer essa empatia. E sem empatia, um ambiente onde o medo de falar a verdade inibe os profissionais, as pessoas que passam então a omitir suas verdadeiras percepções. Então, lá, como nós estamos falando da questão familiar, do âmbito familiar, vamos tentar olhar lá na nossa casa e ver como é que está essa questão. Né? Como é que nós estamos lidando com isso? Será que nós estamos sentindo mesmo a dor do outro? Será que nós estamos percebendo que aquela pessoa está passando por uma situação em que nós precisamos dar esse apoio ao invés de julgar, né? Ao invés de condenar? Então, precisa criar um ambiente na família onde as pessoas não sintam esse medo, né, de falar a verdade, não sintam medo de se posicionar, de colocar uma situação difícil que ela esteja passando. Então, precisamos ter um ambiente na família de mais liberdade e que as pessoas se sintam que ali elas podem confiar e que elas podem se abrir. É importante isso para que a gente possa melhorar essa questão da empatia, ok? Bom, um outro pilar, então, que é o último pilar aí da inteligência emocional, é a habilidade social. Habilidade de relacionamento interpessoal, como é importante a gente refletir sobre isso, tá? Então, algumas habilidades que eu vou falar aqui com vocês, a primeira delas é a habilidade de comunicação, né? Você saber fazer perguntas, né? Saber responder, gratificar, elogiar, pedir e dar feedback, iniciar e manter uma conversa respeitosa, sempre. Essa habilidade de comunicação no relacionamento interpessoal é muito importante. E nós vamos falar da comunicação não violenta, para te ajudar um pouco mais aí a melhorar esse relacionamento, tá? Habilidade de civilidade.
Então, saber agradecer, pedir por favor, apresentar-se, cumprimentar-se, despedir-se, como é importante isso, né? Você ter essa habilidade de civilidade. Educação básica mesmo, né? Importante. Habilidade assertiva e de enfrentamento. Aqui a gente fala da assertividade também como um papel fundamental quando a gente fala de inteligência emocional. Então, ser assertivo, o que é? Você manifestar a sua opinião, né? Você realmente se posicionar com gentileza, com educação, com respeito, mas você precisa colocar a sua opinião. Você não tem que sempre concordar com os outros, você não tem que sempre falar sim para os outros, você precisa se posicionar e a vida te pede isso em muitos momentos. E quando nós estamos falando de relacionamento interpessoal, é fundamental, então, essa assertividade, tá? Você vai colocar os limites, até onde as pessoas podem ir com você, o que você entende como ok, como até aqui tudo bem, agora eu vou me posicionar e vou falar não quando for necessário, né? Só que dessa forma, educada e respeitosa. Admitir as suas falhas, né? Fundamental, quando a gente fala de assertividade, a gente também está falando sobre isso. Tá? Então, admitir que você falhou, que você errou e tudo bem. E tudo bem, porque todo mundo erra, tá? Todos nós erramos. Então, o que faz diferença aí no erro? Admitir e aprender com o erro. Isso é fundamental, ok? Lidar com as críticas também. Quando você se posiciona, você vai ser criticado, tá? E aí você vai ter que lidar com essas críticas. Tudo bem que as pessoas critiquem, as pessoas não precisam pensar como você. E você também não precisa pensar como as pessoas. Tenha a sua própria construção, né? De ideologias, de ideias, de escolhas da sua vida, tá? Habilidade de empática, como a gente já falou da empatia, reforçando aqui uma habilidade importante do relacionamento interpessoal, é a habilidade empática, que é o que a gente falou, refletir sentimentos e expressar apoio e compreensão ao outro, fundamental. Habilidade de trabalho, de cooperação, né? Habilidade para coordenar grupos, falar em público, resolver problemas, tomar decisões, mediar conflitos. Então, nós precisamos desenvolver essas habilidades. E aqui eu peço para que vocês pensem, né? Reflitam o que precisa melhorar nessas habilidades para buscar mesmo apoio. Nós estamos aqui para isso, né? Pode entrar em contato comigo e aqui com todo o pessoal que está trabalhando aqui, desenvolvendo esse projeto com vocês, porque é para isso mesmo que nós estamos aqui, para colaborar, né? E aí a gente também tem essa habilidade desenvolvida, né? Que nós precisamos dessa cooperação, dessa colaboração. E habilidade de expressão de sentimentos positivos, fazer amizade, prestar solidariedade, cultivar o amor, né? Fundamental aí nos dias de hoje, né? Principalmente como as pessoas precisam ter amigos de verdade, não aqueles amigos de WhatsApp, né, gente? A gente precisa ter amizades mais profundas, amizades mais verdadeiras. Então, isso é importante. Você criar esses vínculos, buscar esses elos, porque nós não somos ninguém sozinhos. Nós precisamos uns dos outros, né? Então, vamos nos ajudar. Isso é fundamental. Tá? Então, para o relacionamento interpessoal, são essas habilidades. Se não temos, temos que desenvolver, porque são as habilidades mínimas para ter um bom relacionamento interpessoal. Trouxe aqui para vocês também algumas liçõezinhas básicas para desenvolver inteligência emocional. Primeira, pare de culpar os outros. Muitas pessoas têm esse hábito, né? Então, tudo é culpa do outro. Não, vamos reconhecer que nós tivemos ali uma parcela, que nós temos ali uma meia-culpa, que a gente precisa resolver também, tá? E não fique culpando o outro. Agradeça todos os dias. Gratidão é um sentimento e uma atitude que nós temos que ter que melhora muito as nossas emoções, que nos faz muito bem e faz muito bem ao outro também. Então, é uma prática para a inteligência emocional. Procure ser resiliente,
Resiliência é a capacidade de você superar algum problema, algum desafio, algum conflito e voltar a ser quem você é, né? E até mais forte. Então, ser resiliente é isso. Vamos passar por problemas na vida? Vamos. É a única coisa que a gente sabe, que nós vamos ter problemas. Que as coisas não vão acontecer, não vão continuar como estão. Que tudo pode mudar a qualquer momento. Então, vamos desenvolver essa resiliência. Sei que pode acontecer alguma coisa, não estou querendo que aconteça, mas eu tenho que estar me preparando para lidar melhor com as minhas emoções quando alguma coisa difícil acontecer, tá? Seja humilde e reconheça os seus erros. De novo, né? Essa humildade e reconhecer os erros é uma lição importante para a inteligência emocional. Pratique a solidariedade, que faz tão bem, né? Você ser voluntário, muitas vezes você ajudar o outro, você saber que está tocando de alguma forma, né? Alguma pessoa, né? Ou várias pessoas, isso é maravilhoso. Então a solidariedade faz bem para a gente e para o outro também. Tenha propósitos, isso é muito importante, tá? O que nos motiva na vida, o que nos faz viver, né? É ter planos, ter propósitos na vida. Então, precisamos ter. Isso não pode acabar com 40, com 50, com 60, com 80, com 90 anos. Não pode acabar nunca na vida. Não importa quantos anos você tenha. Busque propósitos, tenha novos planos, né? É tão importante. Comece um novo curso, uma nova graduação. A expectativa de vida é muito maior hoje. Então, nós estamos começando a vida aos 50 novamente. Então, reconstrua, busque novos desafios. É isso que motiva, é isso que nos traz prazer de viver, né? Prazer com a vida. Então, tem esses propósitos e haja sempre de acordo com eles, né? Também. Então, o que você quer para a sua vida e o que te faz sentido para a sua vida, quais são os seus valores, quais são os seus princípios. Coloque tudo aí nesse projeto e comece a agir de acordo com eles. Tenha empatia e assertividade e seja gentil, né? Gentileza gera gentileza, já dizia o poeta. Então, a gente vai seguir também nessa linha. Vamos buscar sempre ser gentil para receber a gentileza que a gente espera. Bom, eu trouxe um outro tema importante aqui na aula, que é a questão da comunicação não violenta. Como nós falamos, né, do autocontrole, falamos, né, do relacionamento interpessoal, esse ponto é fundamental, tá? Então, trouxe aqui um pouquinho aí de algumas dicas para gerenciar conflitos pela comunicação não violenta. Então, alguns pilares aqui da comunicação não violenta: observação, sentimento, necessidade e pedido. Então, sempre vamos observar a nossa comunicação por esses 4 pilares. O que eu estou observando aqui nessa situação? O que eu estou sentindo nessa situação? Qual é a necessidade aqui dessa conversa, desse diálogo, desse conflito aqui? E qual o pedido que nós precisamos para resolver, tá? Então, a observação é o primeiro passo para conseguir entender a situação. Nesse momento, deixe de lado os julgamentos e as interpretações pessoais, tá? Quando você vai observar, sem julgar. Sentimento, mapeie os sentimentos provocados pela situação, tais como raiva ou tristeza. Ao nomear esse sentimento, você vai então compreender a sua responsabilidade e não a do outro. Tá? E é você que tem que lidar melhor ali naquele momento. Porque você não consegue controlar o outro, né? Mas você consegue se controlar, lembra? Nós já estamos desenvolvendo isso. Então, vamos aplicar aqui pela comunicação não violenta. Necessidade, aqui a gente vai falar sobre a necessidade de se atentar em quais requerimentos essas emoções despertaram em você. O que você realmente viu como necessário ali para agir, para tomar alguma atitude. E o pedido, por último, então vem o pedido. O que as pessoas podem fazer para ajudar a atender essas carências, aí, essa necessidade que nós identificamos? O que você precisa do outro? Isso tem que ficar claro ali naquele momento, tá? Então, gente, olha, eu trouxe aqui um exemplo que eu acho para a gente conseguir entender melhor esses pilares, tá? Então, imagina uma situação aqui, lá em casa, né, na família,
E a gente tem lá um casal, por exemplo, que está vivendo algum conflito. Então, começamos pela observação. Então, a pessoa fala pro outro, né? Eu observei que você não vai conseguir me ajudar nas tarefas de casa. Uma observação. Eu observei isso. Estamos num processo de comunicação ali. Aí a pessoa coloca a observação dela. Então, eu observei que você não vai conseguir me ajudar nas tarefas de casa. Ela coloca o sentimento dela. E isso me faz sentir preocupada e chateada. Já colocou para o outro que você está sentindo, porque o outro não sabe ainda. Enquanto você não fala, ele pode imaginar pelo seu comportamento que você está com raiva, que você está chateada, que você está triste, mas você precisa falar isso, porque ele não vai adivinhar. E aí ele pode também interpretar de formas diferentes, tá? Então você coloca essa observação, o seu sentimento, a necessidade. Isso me faz sentir preocupada e chateada porque, vem a necessidade, é importante para mim que a gente divida essas tarefas e as responsabilidades com a casa. Coloquei para a pessoa que, então, essa é a necessidade. Estamos conversando por isso, tá? E aí vem o pedido. O que podemos fazer para dividir essas tarefas e responsabilidades? Então, aqui você já compartilha com a pessoa e pede e envolve essa pessoa naquela situação, tá? Aí sim, estamos sentando, conversando para resolvermos juntos. A ideia é sempre resolver, não criar mais problemas, né? Uma outra situação. O sentimento vem ali, porque não necessariamente é na mesma ordem, tá? Mas você precisa trabalhar nos 4 pilares ali, olha. O sentimento. Eu estou me sentindo insegura hoje, ou inseguro hoje. A necessidade, pois preciso apresentar um relatório em uma reunião importante. A observação. E sei que meus superiores vão participar. A necessidade, de novo aqui, ó. Preciso ampliar minha confiança de que sei esse conteúdo. Então, essa é uma situação que a pessoa está passando e está compartilhando com o outro. Aí vem o pedido. Você poderia assistir um ensaio meu e fazer algumas perguntas no final? Por gentileza. Pronto, olha, é melhor do que você ficar ali numa situação de, poxa, ele não me ajuda, ela não me ajuda, ninguém me ajuda, né? É por isso que eu sofro, tá? Então a gente tem que parar com isso, né? Com essas reclamações, né? E com esses, de criar esses problemas, porque muitas vezes nós é que criamos, tá? E buscar aí uma comunicação não violenta, tá? Então, a gente sempre tem que vir para uma comunicação tranquilos e pensando nesses pilares aí. O que eu estou observando da situação, né? O que eu estou sentindo, né? Também ali. O que é necessário, o que eu preciso de verdade e aí como eu vou fazer esse pedido. Tá? Lógico, gente, que isso não pode ser algo que você ensaia para fazer, né? É algo que vai virar o seu cotidiano, o seu dia a dia. Mas você no início precisa praticar. Precisa, já agora, pensar em alguma situação que você está vivendo e que você precisa resolver. Utilize essa situação, coloque esses 4 pilares aí, eu tenho certeza que você vai resolver essa situação, solucionar isso de uma forma que depois vai ficar tudo lindo, ficar tudo certo, sem agressão, sem violência. E que se alguém vier com violência, com agressão, você precisa neutralizar tudo isso, tá? Você não precisa viver com pessoas tóxicas, você não precisa viver com pessoas que só te tratam com agressão. E você pode pedir ajuda, né? Isso também é importante e fundamental. A gente consegue sair de uma situação, tá? Todos nós conseguimos. Muitas vezes não dá para sair sozinhos. Porque se alguém não conseguir tratar você com respeito, quando você vem se comunicar dessa forma, sem violência, é porque essa pessoa realmente não tem por que conviver com você, né? Essa pessoa realmente não precisa de um tratamento, precisa de uma ajuda ali também muitas vezes, mas você não precisa estar nessa situação, tá? Vamos em frente, então, continuando essa questão da comunicação não violenta.
gerenciar esses conflitos. Então, eu trouxe aqui também uma frase importante para vocês refletirem, que é de um estudioso, né, também da comunicação não violenta. Ele tem um livro sobre isso que é muito interessante, que é o Marshall Rosenberg, que aí tudo que a gente estuda sobre comunicação violenta cai nele, né, porque ele traz muito essas reflexões. E ele diz o seguinte: embora possamos não considerar violenta a maneira de falarmos, nossas palavras muitas vezes levam à mágoa e à dor, seja para os outros ou para nós mesmos. Então, quem é o responsável por isso? Quem fala, não é quem escuta, né? Então, quando a gente fala algo para alguém, tem que tomar muito cuidado, porque você está levando, muitas vezes, num nível a comunicação que gera mais violência, né? Que gera mais problemas, gera mágoa, gera dor. Então, tomar bastante cuidado com o que a gente fala, tá? Então, a comunicação não violenta, ela traz essa proposta de você pensar muito melhor, muito mais na forma como você fala, tá? E aqui, gente, para a gente já ir pro fim, né, da nossa aula, eu trouxe alguma abordagem também mais focada nos dramas familiares, inteligência emocional mais focada nos dramas familiares, que a gente vê que muitas pessoas estão vivenciando, e isso precisa, né, de algum caminho, um direcionamento melhor para as famílias se entenderem. Porque nós precisamos olhar para a nossa família como única, como uma família com pessoas diferentes, e que você não pode ficar comparando com outras famílias e com outras pessoas. É única. E a gente vai lidar com aquela situação. Tá? Então, muitas vezes você idealiza uma família de uma forma e normalmente não é, né? Não é como você idealiza. As pessoas fazem parte daquela família e são pessoas diferentes que precisam ser respeitadas, que precisam ter liberdade para viver, né? E você está ali, né, para aquelas pessoas, mas você não precisa viver a vida delas. Elas precisam viver suas vidas. E juntos nós vamos construindo um ambiente melhor, né? Uma família que seja realmente nesse contexto do que é a família, né? Um colaborando com o outro, um ajudando o outro. E é isso que a gente espera. Então, a inteligência emocional focada nos dramas familiares refere-se à capacidade de lidar de forma saudável e equilibrada com as emoções e os desafios que surgem dentro do contexto familiar. Então, tudo aquilo que foi falado individualmente sendo aplicado no contexto familiar. Quando se trata de dramas familiares, sempre vão surgir conflitos, emoções, desencontros, problemas emocionais que possuem habilidades específicas de inteligência emocional para serem enfrentados, né? Precisam essas habilidades específicas para que possa ser enfrentado, então, de maneira positiva, tá? Então, os aspectos principais aqui, importantes da inteligência emocional focada nos dramas familiares. Primeiro, a autoconsciência. Então, nós precisamos reconhecer e entender as nossas próprias emoções e situações familiares. Isso é fundamental. Inclui identificar padrões emocionais, alguns gatilhos que nós temos, né? Então, aquilo sempre acontece, né? Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com isso e observar. E observar também as nossas reações pessoais quando acontecem esses conflitos, tá? Ter autoconsciência. Um outro, né, aspecto importante é o autogerenciamento. Então, uma vez que você esteja ciente de suas emoções, tem o autoconhecimento, né? Tem esse autocontrole, é importante aprender a administrar de maneira saudável e construtiva, evitando respostas impulsivas ou prejudiciais em momentos de tensão familiar. O famoso contar até 10, tá? Então, respira, conta lá até 10, gente, isso funciona tão bem, porque quando você fala, já foi, né? Você já criou mais problemas ali. Então, a gente precisa buscar essa paz para poder lidar com a situação de forma a resolver, né? Não criar novos problemas. Empatia, como a gente já falou, né? Muito importante, é a base mesmo, né? Você vai entender as emoções daquelas pessoas,
vai ter uma perspectiva dos outros membros da família também, porque às vezes você acha que você está certa e pode ser que não, né? Pode ser que aquela pessoa tenha razão, então a gente precisa olhar de fora e perceber também como as pessoas observam. E aí sim a gente vai compreender melhor esses sentimentos todos e essas preocupações. A comunicação não violenta, que foi o que eu falei agora para vocês, a inteligência emocional envolve a habilidade de se comunicar de forma aberta, respeitosa e assertiva com os membros da família, facilitando a resolução de conflitos e o entendimento mútuo, o entendimento e a compreensão de todos sobre aquela situação, tá? Controle emocional, que é esse outro aspecto importante aprender a lidar com as emoções intensas e evitar reações explosivas ou prejudiciais. Aprender a acalmar-se e a tomar decisões conscientes. Isso é essencial em momentos que nós estamos emocionalmente carregados, né? Então a gente precisa ter mais tranquilidade, isso é fundamental. Resolução de conflitos, então desenvolver essa capacidade de resolver os conflitos de maneira construtiva e colaborativa. E os limites saudáveis, né? Nós temos que saber estabelecer os limites saudáveis com os membros da família. Isso é crucial para manter equilíbrio emocional e evitar situações prejudiciais. E por último, pedir ajuda profissional, né, gente? Porque muitas vezes, assim, nós não vamos conseguir isso sozinhos. Então aí precisa pedir ajuda profissional. E no que nós pudermos orientar, nós estamos por aqui, que o que a gente quer realmente que as pessoas encontrem um caminho de paz nos seus relacionamentos, na sua vida familiar, né? Que as famílias realmente possam viver mais em harmonia, que é isso que todos querem. Então, às vezes, precisa de um apoio profissional. Então, eu trouxe aqui, né, para a gente encerrar, só um último pensamento para vocês, que eu gostaria que vocês lessem com bastante atenção, né? Liberte-se então das mesmas ideias e das desculpas. Passe a ver a vida de uma forma mais positiva e colorida, com mais amor, sem ódio e rancor. Tenha certeza de que tudo passa e de que tudo vai mudar. Aceite as mudanças, procure se adaptar e seguir em frente. Não controlamos as mudanças, mas podemos controlar como reagimos a elas. Acredite, tudo é possível quando paramos de reclamar e nos movimentamos em direção aos nossos sonhos de forma positiva e assertiva, encarando os conflitos e problemas com inteligência emocional. Gente, então, muito obrigada mesmo aí pela atenção, pela disposição. Quero aqui, então, me colocar à disposição também de vocês. Acessem lá o meu Instagram, minhas redes sociais. Vamos juntos, estamos juntos nesse propósito, né, de melhorar a vida das pessoas, especialmente das mulheres, né? E reforço aqui meus agradecimentos à doutora Sandra Nogueira, sempre muito amiga, muito parceira e a quem eu tenho também aí um carinho imenso, né? Sou fã do seu trabalho, ela sabe disso, estamos juntas. E a nossa querida primeira-dama, Larissa Chiuchi, também, a quem nós temos que nos orgulhar, uma mulher que faz muita diferença na sociedade aqui com os suzanenses, né? Então, muito obrigada pela oportunidade, estou aqui à disposição. Um forte abraço a todos.